Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e vamos falar mais uma vez de Sapiens, do Yuval Harari. Se você não me acompanha, chegou aqui de paraquedas e não entende o porquê desse vídeo, eu estou lendo Sapiens, que é tipo a minha primeira quase leitura de não ficção. Eu comecei a lê-lo em 2018 e até hoje não terminei, mas parece que tá andando. E eu estou fazendo esse projeto de leitura, né, falando as minhas opiniões e minhas impressões sobre cada capítulo do livro toda semana nas quartas-feiras. Eu vou deixar aqui em cima dos cards e aqui embaixo na caixa de descrição a playlist do projeto inteiro, na qual você vai conseguir ver todos os vídeos que já foram postados aqui. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 11, que se chama Visões Imperiais, e começa na página 196 e vai até a página 216. Se você está acompanhando o projeto, você vai lembrar, talvez, que o autor termina o capítulo 9 dizendo que os próximos 3 capítulos ele vai falar sobre como as bases de um mundo unificado se formaram, sabe? Então ele tem a teoria de que o mundo tá caminhando para ser cada vez mais unificado, e ele diz que esses 3 temas, esses 3 assuntos são os que realmente fizeram a base para que isso aconteça, para que essa unificação aconteça. Isso é no final do capítulo 9. Então no capítulo 10 ele vai falar sobre o dinheiro, e agora no capítulo 11 ele vai falar sobre os impérios, sobre como a formação de impérios unificou o mundo assim desde sempre. Nesse capítulo o autor vai dar diversos exemplos de impérios que existiram desde antes de Cristo, né, até hoje. Só que eu acho interessante começar sobre o que ele fala quando ele fala de império, né? Qual é o conceito de império que ele usa? Então ele diz: o império é uma ordem política com 2 características importantes. Em primeiro lugar, para se qualificar para essa designação, é preciso dominar um número significativo de povos distintos, cada um com seu próprio território e identidade cultural. Em segundo lugar, impérios são caracterizados por fronteiras flexíveis e um apetite potencialmente limitado. Eles podem engolir e digerir cada vez mais nações e territórios sem alterar sua estrutura ou identidades básicas. Então é basicamente diversidade cultural e flexibilidade territorial. Eu não sei exatamente se esse conceito que ele usa é igual ao conceito assim de imperialismo econômico, sabe, que as pessoas usam e criticam bastante, mas inclusive ele fala um pouco sobre essa crítica na página 199. Ele diz: nos dias de hoje, imperialista só fica atrás de fascista no léxico de palavrões políticos. A crítica contemporânea aos impérios normalmente assume 2 formas. 1. Os impérios não funcionam. No fim das contas, não é possível governar de maneira eficaz um grande número de povos conquistados. E 2. Mesmo que seja possível, não deve ser feito porque os impérios são máquinas do mal, destruidoras e exploradoras. Todo povo tem direito à soberania e nunca deveria ser submetido ao jugo de outro. E apesar de o autor falar que os impérios existem desde sempre, ele diz que o império foi a forma mais comum de organização política do mundo nos últimos 2,5 mil anos. Ele também fala assim de como os impérios foram construídos mediante massacres, né? Ele fala: construir e manter o império normalmente exigia o massacre cruel de grandes populações e a opressão brutal de todos os que sobravam. O kit padrão de ferramentas imperiais incluía guerras, escravidão, deportação e genocídio. Só que aí logo depois ele fala: isso não significa, entretanto, que os impérios não deixam nada de valor em seu rastro. Uma proporção significativa das grandes realizações culturais da humanidade deve sua existência à exploração das populações conquistadas. E eu acho isso assim tão problemático, sabe? Porque pra mim é falar: mas quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios não tinham nada, que eles não eram civilizados. E os portugueses, apesar de terem massacrado a maioria dos índios, trouxeram a civilidade, né? Trouxeram o progresso. Totalmente problemático. Inclusive, eu tenho a impressão, não sei se tá certo, é um comentário leigo isso, tá? Mas assim, o autor dizer que as grandes realizações culturais da humanidade devem sua existência à exploração das populações conquistadas, isso é meio que aquela falácia de: nossa, os artistas só conseguem produzir suas grandes obras diante de grandes tragédias pessoais, diante de grande tristeza. Tem até o nome de um livro, né? Ostra feliz não faz pérola. Então assim, discordo totalmente do que ele diz nessa parte, né, sobre os impérios e sobre suas conquistas. E acho que é assim, o desenvolvimento que ocorre
né? Em todos os impérios, ocorreu nos grandes impérios. Não ocorreu por causa das conquistas, não ocorreu por causa do império, ocorreu por causa das pessoas, né? Que precisavam continuar se mantendo, sobrevivendo, ganhando dinheiro ou qualquer que fosse a moeda de troca da época. É difícil para mim imaginar um mundo não imperialista, visto que vivemos em um, mas eu realmente acredito que o mundo poderia ter as mesmas grandes descobertas, as mesmas grandes artes e cultura, sem ter sido saqueado e massacrado pelos impérios que viveram e morreram, né, durante toda a história da humanidade. E o autor fala também, né, sobre o legado das culturas imperiais. Temos o legado da cultura romana, da cultura grega, da cultura síria, enfim, da cultura persa. É tipo o que o autor diz aqui, ó: os ganhos e a prosperidade trazidos pelo imperialismo romano propiciaram a Cícero, Sêneca e Santo Agostinho o tempo livre e os recursos necessários para pensar e escrever. E não era preciso ter um império massacrando as cidades e as populações para que a sociedade crescesse, prosperasse, e aí sim os artistas e os grandes pensadores pudessem, finalmente vou conseguir respirar bem, mesmo diante de tantos massacres conseguirei produzir a minha arte. Vocês entendem que não foi por causa dos massacres dos impérios que as artes foram produzidas, mas sim apesar deles. É até bizarramente atual falar sobre esse assunto nesse momento, né, no momento de pandemia, no qual a gente vê grandes artistas, grandes pensadores fazendo suas artes apesar da pandemia, sofrendo e lutando para sobreviver, mas fazendo sua arte. Não é por causa da pandemia que eles estão produzindo, mas sim apesar dela. Afinal, as pessoas precisam sobreviver de alguma forma, né? Nas próximas páginas, o autor vai falar sobre grandes reis que achavam que já tinham conquistado o mundo inteiro, governavam o mundo inteiro, e achavam que eles faziam isso pelo próprio bem do povo, que eles massacraram e que eles, né, mudaram a vida totalmente para que se juntassem ao seu império. Ele dá aqui o exemplo do Império Acádio e do Império Persa, por exemplo. O primeiro império sobre o qual temos informações definitivas foi o Império Acádio de Sargão o Grande. Em poucas décadas, ele conseguiu conquistar não só todas as outras cidades-estados mesopotâmicas, como também grandes territórios fora do centro da Mesopotâmia. Sargão se gabava de ter conquistado o mundo inteiro, sendo que na realidade seu domínio ia do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo, incluía grande parte do território que hoje corresponde ao Iraque e à Síria, além de algumas partes do Irã e da Turquia. Grande mundo, né? Outro que achava que governava o mundo inteiro, sendo que estava ali naquela mesma área, foi Ciro, que além de achar que governava o mundo inteiro, também alegava que fazia isso em nome de todos os povos. O autor mesmo diz aqui: a presunção de governar o mundo inteiro para o bem de todos os seus habitantes era impressionante. E nossa, se tem uma raça que é arrogante, que é presunçosa, é a raça humana. O autor diz que a evolução fez o Homo sapiens ser uma criatura, algumas criaturas, né, xenofóbicas. Ele diz que os sapiens dividem a humanidade instintivamente em duas partes: nós e eles. Ele dá inclusive alguns exemplos de línguas que têm em seu vocabulário uma palavra para designar o nós, sabe? Uma palavra para designar as pessoas que são reais, as pessoas verdadeiras, enquanto eles, né, as pessoas que não são da mesma espécie, vamos dizer assim, são os outros, né? Não são pessoas verdadeiras. E o autor traz esse assunto porque ele diz: em contraste com essa exclusividade étnica, a ideologia imperial de Ciro em diante tendia a ser inclusiva e universal. O autor tá querendo me dizer aqui que a partir de Ciro, né, a partir dos impérios lá antigos, até hoje, até o Império Norte-Americano, eles faziam e fazem um imperialismo benevolente, um imperialismo inclusivo e universal. Então o autor tá querendo dizer que quando os Estados Unidos soltam bombas em outros países, eles na verdade estão querendo conquistar esses países porque
é melhor para eles. Para eles, no caso, não os Estados Unidos, os países que estão sendo bombardeados. Você entende? Eu não entendo. Ele, inclusive, diz isso nas próximas páginas, na página 206. Hoje, muitos norte-americanos sustentam que seu governo tem o dever moral de levar aos países do terceiro mundo os benefícios da democracia e dos direitos humanos, mesmo que estes sejam entregues por mísseis de cruzeiro e F-16. Imperialismo benevolente demais. E aí o autor continua falando sobre como eles viram nós nos impérios. E é uma coisa muito bizarra pra mim a gente falar de xenofobia quando se tem sociedades imperialistas, né? Porque, logicamente, o imperialismo não é benevolente, óbvio, mas realmente nós temos muito mais contato com outros países, com outras culturas, por causa desse pensamento imperial, né, que é unificar vários povos. Talvez esse meu pensamento seja um pouco otimista demais, né, para a situação real, mas é mais ou menos assim que eu vejo. É como o autor explica aqui. Na formação de impérios, é absolutamente comum que haja uma hibridização, né, de culturas. Quando um país vai engolindo o outro, né, quando tem essa, vamos falar assim, fagocitose de territórios, é natural que as culturas colidam, né, e se misturem. Você vê, o Império Português, naquela época, lá de 1500, 1400, alguma coisa assim, ele conquistou diversos territórios, vamos dizer, por exemplo, em territórios árabes. Então, um pouco da cultura árabe foi para Portugal e ficou conhecida como cultura portuguesa, né, não ficou conhecida como cultura árabe. Quando o Império Português veio para o Brasil, trouxe aquela cultura não só árabe, como qualquer outra, né, que eles pegaram. Então, a cultura brasileira se tornou o quê? Se tornou a cultura, costumes brasileiros que não eram e não são os mesmos costumes portugueses, mas também teve a cultura árabe que já tinha sido conquistada pela cultura portuguesa. Também teve cultura holandesa, né? Também teve cultura japonesa em algumas partes. Então, assim, foi diversificado e todos os povos que aqui estiveram deixaram sua marca na cultura brasileira. Ok, não são impérios exatamente, mas na cultura imperialista, né, nas sociedades imperialistas, acontece a mesma coisa. Mesmo sendo um processo de assimilação de culturas doloroso e traumático, como o autor diz aqui no livro. Mais na frente, nesse capítulo, o autor vai dizer assim: existem escolas de pensamento e movimentos políticos que procuram expurgar a cultura humana do imperialismo, deixando o que afirmam ser uma civilização pura e autêntica, não contaminada pelo pecado. Essas ideologias são, na melhor das hipóteses, ingênuas, na pior, servem como uma camuflagem hipócrita para o nacionalismo bruto e para a intolerância. Nessa parte, o autor está falando sobre uma divisão simplista entre mocinhos e bandidos, sabe? Como se o imperialismo fosse apenas uma coisa ruim, sabe? Fosse o bandido. Só que isso é meio complicado de falar, como o próprio autor diz aqui, porque assim, a gente vive em culturas imperialistas desde sempre, né? A gente até hoje usa o conhecimento e a cultura greco-romana, por exemplo. O Império Português, Espanhol, Britânico já foi uma parte muito grande, né, da nossa cultura e ainda existe muito atualmente. E hoje em dia nós lidamos muito com o imperialismo norte-americano, que assim, é ruim? É ruim? É 100% ruim? Eu não acho, eu não concordo que dê pra gente classificar assim, o imperialismo norte-americano, o imperialismo britânico ou o imperialismo X 100% ruim. Até porque a gente acaba pegando, né, a cultura de todos os impérios. Não tem como a gente separar o que a gente era antes dos impérios e o que a gente é agora. O autor, para finalizar o capítulo, ele fala de novo império global. Ele diz: cada vez mais pessoas acreditam que toda a humanidade é fonte legítima de autoridade política e não composta por membros de nações específicas, e que a garantia dos direitos humanos e a proteção dos interesses de toda a espécie humana devem nortear a política. Não seria mais simples que um único governo global os protegesse? E assim, eu acho que esse é um processo que está acontecendo atualmente, né? A gente realmente está
caminhando para uma unificação globalizada, né? Uma unificação política e econômica. Acho que a gente tá, inclusive, no meio do caminho, né? Mas eu acho que o autor fala desse assunto, assim, com muita leveza, sabe? Com uma alegria. Como se não desse pra mudar isso, mas também é bom que não dê pra mudar, né? Porque é bom estar nesse globalização incrível e tal. Ele fala como se realmente todos os povos tivessem um grande poder político, sabe? Um grande poder de escolha. E a gente sabe que não é assim. Acho que a gente, como eu disse, tá realmente num processo de mais de 50% já afundando no imperialismo norte-americano, mas é só deles, assim, sabe? É um imperialismo globalizado que se concentra em um único país. A gente pode ter acesso a várias culturas, a vários povos, mas a gente tá utilizando o dinheiro dele, a gente tá seguindo as regras dele e a gente tá dançando a música conforme eles querem, sabe? Acho que chamar de imperialismo globalizado é dar uma força a outros países que não têm essa força. Na última página desse capítulo, inclusive o autor fala: o império global que está sendo forjado diante de nossos olhos não é governado por nenhum estado ou grupo étnico em particular. É nessa parte que eu discordo dele. A gente está sendo governado, sim, por um estado em particular, pelo estado norte-americano. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.